o que nós podemos fazer com o Reiki? Mais importante, o que nós podemos fazer com o Reiki tendo apenas o nível 1 do método? É isso que nós vamos ver hoje aqui, e tenho certeza que isso vai surpreender muita gente que pensa que só com o nível 1 você não pode fazer muita coisa, que você não vai poder fazer aplicações, nada disso. Você vai ver que o nível 1 sozinho, ele já é um método completo e pode ser inclusive usado para você trabalhar como terapeuta reikiano. A primeira coisa que eu gosto sempre de mencionar quando falo sobre esse assunto é de que foi esse o ponto que me fez desenvolver um interesse muito grande pelo Reiki. O que fez eu me apaixonar pelo Reiki foi exatamente esse assunto. Quem já me ouviu em outras ocasiões falando um pouquinho da minha história sabe que eu fui para a minha primeira formação de Reiki sem muito conhecimento, sem muito interesse, na verdade. Eu fui mais acompanhando a minha esposa e lá foi aonde eu descobri. E o que me virou a chave mesmo, o que me fez, epa, isso aqui é muito interessante, foi esse ponto da aula, né? Foi o ponto que fala do que eu poderia fazer só com o Reiki nível 1. Logo de cara, a gente pode falar aqui da autoaplicação. Que muita gente chega em um curso de Reiki pensando em uma oportunidade de poder fazer as suas próprias aplicações. Geralmente são pessoas que já eram clientes de algum reikiano, que já faziam algum tipo de aplicação, né, com algum terapeuta, em alguma clínica, em algum local. E já tinham percebido os benefícios da aplicação de Reiki. E aí, muitas vezes, ela se interessa em se tornar uma reikiana especificamente para poder fazer as próprias aplicações, para não precisar mais depender da agenda, ou às vezes até do custo de fazer aplicações com um terapeuta. E aí ela pode fazer as aplicações pessoalmente, mais vezes por dia, com mais frequência, e melhorar os seus resultados. Isso sim já é uma grande vantagem, e é claro que é uma das muitas vantagens de você ser um reikiano. Você faz as suas próprias aplicações. Mas fazer as próprias aplicações vai um pouco além dessa comodidade, vai um pouco além apenas desse conforto. A gente frequentemente se torna refém de algumas emoções, seja uma raiva, um medo. Nós geralmente temos a tendência de nos condicionarmos a uma determinada postura mental, a um determinado vício emocional. Então tem pessoas que têm um medo crônico, um medo extremamente frequente, constante, de perder o emprego, de ser despejado, ou qualquer coisa nesse sentido. E ela vive imersa dentro dessa emoção, o que é algo bastante nocivo e causa uma série de problemas para a saúde. Outros alimentam com muita frequência a raiva, principalmente hoje, em que a gente tem ali acesso, né, fácil a muitas informações com as redes sociais. A pessoa passa o dia vendo aquele político que ela não gosta fazendo besteira, vendo os adversários falando besteira do candidato dela, vendo a torcida do time contrário fazendo piadas com o clube pelo qual ela torce, ou qualquer coisa nesse sentido. E ela passa muitas horas do dia mergulhada nesse estresse, mergulhada nessa postura de conflito. E isso tudo vai causar reflexos na saúde. A gente sabe que cada estado emocional desse, ele dá uma configuração que, na natureza, no mundo ideal, deveria ser temporário. Então, por exemplo, você no momento em que está sendo ameaçado por um cachorro, o medo vai te dar uma configuração que vai te facilitar pular um muro que você não pularia, correr um pouco mais rápido, ou mesmo atenção e energia para enfrentar, dependendo aí das condições do cachorro. Por um curto período de tempo, você ter essas configurações é saudável, porque ela vai solucionar alguns problemas. Quando você mantém essas configurações por muito tempo, semanas, meses, até anos, você geralmente começa a criar uma série de malefícios para a sua saúde. Por exemplo, no caso do medo, você vai ter dificuldade de dormir. O medo, ninguém cochila quando está sob um ataque. Você fica hiper desperto. E se você mantém o medo por muito tempo, você vai ter o teu sono prejudicado. Ainda que você cochile, ainda que você adormeça, você não atinge os mesmos níveis de sono. Você vai digerir mal.
né? No momento em que você está com medo, o teu aparelho digestivo ele diminui as funções, diminui ali o provimento de sangue, para que você possa direcionar esse sangue, essa energia, para áreas que são mais úteis. Se você passa meses, semanas com medo, a tua digestão ela fica prejudicada e você vai desenvolver alguns problemas. Isso só para dar 2 exemplos, para a gente não perder muito tempo aqui. O fato é que esses condicionamentos que nós nem percebemos que temos, eles geralmente nos prejudicam bastante. E quando você faz 2, 3 vezes por dia a sua autoaplicação, você de alguma forma, até sem perceber, se força a sair desses processos. E aí você se acostuma a sair desse processo com uma certa frequência. Você passa a receber ali, né, a sua aplicação, a sua energia, que vai, ainda que temporariamente, manter um equilíbrio, manter ali a circulação de energia um pouco mais saudável. E com isso, com o passar do tempo, você começa a descolar, né, desse comportamento compulsivo, e você passa a ter uma respiração emocional, que é o que a gente considera o ideal, né? Você num momento pode até estar com medo, no momento seguinte você está alegre, daqui a pouco você está com raiva do juiz que roubou no jogo, e você vai modificando as suas configurações, geralmente de acordo com aquilo que você está vivendo. Então, essa respiração, essa melhor flexibilidade emocional, a autoaplicação já te dá. Então, além daquele conforto de você ser o seu próprio terapeuta, o seu próprio reikiano, você ainda tem um benefício constante de poder se manter um pouco mais equilibrado. Aplicação em outras pessoas. Isso também é algo que frequentemente me perguntam. Algumas escolas de reiki, talvez por uma questão didática, tenham desmembrado e feito um nível inicial, vamos dizer assim, um pré-nível de reiki, onde a pessoa, o aluno, por algum motivo, quando completa, não pode trabalhar. Não é o caso do Reiki Usui tradicional, né? Então, por exemplo, nosso curso aqui, da Duende Amarelo, você faz o nível 1 e já recebe o símbolo e já pode fazer a aplicação em pessoas também, tá? Inclusive profissionalmente. Ora, se você pode fazer aplicação em pessoas, você pode trabalhar, você pode ajudar pessoas a terem esses benefícios que eu acabei de falar em relação a você, né? Você pode ajudar pessoas da sua família, ajudar amigos, ajudar pessoas do seu convívio a terem uma postura emocional, a terem um perfil emocional um pouco mais equilibrado e com isso melhorarem saúde, melhorarem relacionamentos, às vezes melhorar até o desempenho profissional. Então, você pode sim aplicar em pessoas. Sem falar, claro, que você também pode trabalhar como terapeuta reikiano. Então você pode fazer aplicações e agendar horários, criar ali o seu método de atendimento e trabalhar com isso. Note que eu não estou falando aqui que você vá poder ficar rico do dia para a noite fazendo isso, tá? É um trabalho como outro qualquer, é uma profissão como outra qualquer, que no começo, quando você não tem clientela, quando você está começando, ela vai começar a dar ali algum retorno, né? Nós damos aqui também, na Duende Amarelo, nós damos um suporte muito atencioso em relação à tua possibilidade de começar a trabalhar, mas ela vai ser algo que você vai escalar no médio e longo prazo. Então você hoje começa atendendo um cliente por semana, 2 clientes por semana, e à medida que você vai desenvolvendo o teu trabalho, que você vai otimizando a sua maneira de trabalhar, os próprios clientes vão trazendo outros, você vai aprendendo a fazer um anúncio, vai aprendendo a oferecer o seu serviço e vai crescendo de uma maneira saudável, de uma maneira sólida. Tá? Não estamos falando aqui em uma solução mágica que vai fazer você ficar rico do dia para a noite, ok? Você também vai poder fazer aplicação em animais e plantas. Em breve eu vou fazer aqui um outro vídeo só falando de aplicação em animais, que é algo bastante interessante. Tem algumas diferenças em relação à aplicação em humanos, porque os animais têm processos mentais diferentes dos humanos. E só para dar aqui um spoilerzinho, né, os animais geralmente refletem problemas dos donos. Então, geralmente, quando a gente fala de aplicar em animais, eu sempre recomendo que o reikiano procure também estender a sua aplicação
ao dono do animal, que muitas vezes são fobias, são apreensões do dono que se refletem no cachorro, que se refletem no gato, tá? Mas isso é papo para um outro vídeo, tá? O fato é que você pode sim fazer aplicações em animais, fazer aplicação em plantas. As plantas respondem muito bem e as plantas também são uma ferramenta ótima para você perceber o efeito das suas aplicações. Então, quando você começa a fazer aplicações nas plantas que você já cuida, você vê a resposta que elas dão, né? Quem cuida de plantas percebe quando bota num lugar melhor, quando bota um adubo melhor, que a planta responde, né? Que ela floresce mais, que ela fica mais bonita, que ela reage. E você percebe essa reação. Quando você é reikiano, você começa a fazer a aplicação, você pode fazer essa leitura. Se você não cuida de um jardim, se você não tem muita familiaridade com isso, você até pode pegar, por exemplo, 2 mudas de plantas iguais, né, semelhantes, mesmo tamanho, mesma natureza, e você passa a cuidar das 2, né, regar, colocar num lugar iluminado, claro, mas em uma você faz 2 aplicações por dia e na outra não. Em pouco tempo você vai perceber claramente a diferença daquela que recebeu as aplicações de reiki, tá? Então, aplicações em animais e plantas também é algo do que você pode fazer com o nível 1. Aplicação em alimentos. Isso é algo que muita gente estranha, né? Numa das minhas primeiras turmas, teve um aluno que me mandou até um folder de uma pizzaria que estava oferecendo a pizza com reiki, né? Ele achou aquilo engraçado, achou que aquilo podia ser algum tipo de golpe de marketing. Eu falei, não, é perfeitamente possível, né? Se o dono da pizzaria ou se um funcionário lá é um reikiano nível 1, né, e ele faz uma aplicação ali, não precisa ser de muito tempo, de 3, 5 minutos, né, na hora que a pizza está sendo embalada, e a pizza chega quente no cliente, ela chega com a energia reiki impregnada nela e vai beneficiar sim àqueles que consumirem. Então é uma das vantagens. Qual é o lado bom de você ser um reikiano? É que você não precisa comprar nessa pizzaria, você pode comprar em qualquer uma e você mesmo fazer as suas aplicações. Na verdade, você pode aplicar em qualquer coisa que você vá consumir. Esse é um dos pontos em que eu vou um pouco na contramão de muita gente. Tem alguns mestres que acham absurdo, né, alguns reikianos que acham absurdo, você fazer aplicação de reiki em bebida alcoólica, em medicamentos ou em tabaco. Gente, o momento de você questionar se algo é saudável ou não, se algo deve ser consumido ou não, é um passo antes. É no momento em que alguém te ofereceu. Então, se a pessoa te oferece uma cerveja e você diz, não, isso aí não é muito bom, eu prefiro não beber. Ótimo, não vou discutir com você. A partir do momento que você aceita a cerveja e que você vai consumir a cerveja, entre consumir com reiki ou sem, é melhor com. E isso vale para remédios, isso vale para um cigarro, isso vale para um charuto, isso vale para qualquer coisa que você vá consumir. Então, se você tem alguma limitação moral, alguma limitação contra algum tipo de produto, recuse o produto, né? E aí, perfeito. Mas se é algo que você precisa consumir, como um remédio, se é algo que você escolheu consumir como uma bebida, você pode sim fazer a aplicação. Claro que alguns elementos, eles conduzem energia, né? Eles transportam energia de uma maneira mais eficiente. A água é um veículo muito bom para isso. Então, geralmente, a gente faz aplicações em copos de água, né, em garrafas de água, para uso imediato, e dá um resultado muito positivo, porque a água é um bom condutor, né, de um modo geral. Então, alguns elementos são melhores e outros conduzem de maneira um pouco menos precisa, um pouco menos duradoura. Mas, de qualquer maneira, qualquer comida, qualquer bebida, qualquer medicamento que você vai usar, você pode fazer uma aplicação antes, e isso acaba sendo uma forma de auto-aplicação. Você impregna aquele produto com energia rei, e quando você consome, essa energia então é absorvida junto com o produto. Ok? Blindagem contra a fuga de energia. Esse é outro assunto muito interessante. Um reikiano, simplesmente pelo fato dele ser reikiano, a energia passa a fluir 24 horas por dia. Então, ao contrário do que alguns pensam, né, de que a gente abre uma torneirinha e o reiki começa a sair, a gente fecha a torneirinha e o reiki para. Não é bem assim, né? Uma vez reikiano, a energia está fluindo o tempo todo.
Durante uma aplicação, a gente ensina técnicas para você puxar mais dessa energia e entregar um volume maior, mais direcionado a um ponto em que você escolheu para aplicar. Então você faz ali como se fosse, comparando com a respiração, que você está respirando o tempo todo e nem percebe, né? E está soltando ar de maneira aleatória. Se você vai apagar uma vela, você puxa mais ar e quando solta com um objetivo direcionado. O reikiano ele faz a mesma coisa. Porém, enquanto ele não está direcionando, essa energia está fluindo. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, com o público, e principalmente com o público em estado de sofrimento, que é o caso dos médicos, dos enfermeiros, né, dos assistentes sociais, eles geralmente, as pessoas em sofrimento, elas tendem a puxar muito um pouquinho de energia da onde elas encontram. E muitas vezes, esse é onde elas encontram é nos profissionais que estão atendendo o seu caso. Ora, muito frequentemente, enfermeiros, assistentes sociais, terminam o dia, ainda que sem muito esforço físico, extremamente exauridos, porque eles são muito drenados na sua energia. Quando ele é um reikiano, a energia que esses pacientes, que esses clientes vão pegar, que vão drenar, né, do profissional, é a energia rei. Então, na verdade, o profissional passa a terminar o dia energeticamente até um pouco melhor do que quando ele começou. Ele passa a não ter prejuízo com essa, vamos dizer assim, perda de energia que é natural num quadro como esse, né? Que é natural quando você trabalha com pessoas em estado de sofrimento, ok? E, finalmente, eu gosto de falar no realinhamento pela meditação. É o que eu chamo de bala na agulha, né? Que a gente, quem já trabalhou com criança, quem já tem contato com criança, já deve ter visto isso. Né? Uma criança pequena, ela acabou de aprender o que significa sim, o que significa não, então ela responde sim quando ela quer concordar, responde não quando ela quer discordar, e ela entende quando essas palavras são ditas. Ora, de repente ela vê a mãe dar uma resposta diferente, que ela acha divertida, e que ela entende pelo contexto que aquilo é não. A mãe, de repente, disse, nem que me pague. Né? E ela entendeu que nem que me pague é algo que significa não. Mas ela achou divertido, achou bonito, achou engraçado aquilo. Ora, ela não vai dizer nem que me pague se você oferecer um sorvete, se você oferecer um bombom. Mas ela sabe que aquilo ali é para ser usado no momento em que ela quer dizer não. Mas a primeira pergunta que fizerem a ela, que ela precise responder não, que ela queira responder não, provavelmente ela vai pegar, vai disparar essa bala na agulha e ela vai soltar o nem que me pague, né? Que às vezes vai estar um pouco fora de contexto, as pessoas vão rir, vai ser aquela coisa divertida, né? A gente acha muito engraçado quando está falando de criança, mas a gente faz muito isso. A gente vê um filme, de repente fica impressionado, um bordão é colocado como uma bala na agulha e de repente você é pego dizendo um hasta la vista baby ou usando o bordão de um filme que te marcou muito. Então, esse é um dos princípios que a gente usa na meditação. E quando você faz uma autoaplicação de Reiki, você geralmente faz uma meditação antes de começar a aplicação. E a meditação ela tem por finalidade exatamente isso. Te colocar num estado de espírito sereno, te colocar num estado receptivo, e ali você repete algumas ideias que você queira colocar como balas na agulha. No caso do Reiki, são 5 princípios do Gokai. São frases curtas de 2 ou 3 palavras, né, que vão imprimir um comportamento um pouco mais grato, um pouco mais tranquilo, um pouco mais relaxado, um pouco mais compenetrado ao mesmo tempo no teu comportamento. E a partir desses princípios, a partir dessas balas na agulha, você não, assim como a criança, você não vai responder algo que você não queira, você não vai mudar o que você está aceitando ou rejeitando, mas vai mudar a maneira como você rejeita ou aceita, a maneira como você responde aos estímulos que o seu chefe, que a sua esposa, que seus vizinhos exigem de você. E claro, se você responde a isso de uma maneira mais diplomática, mais doce, é muito provável que as pessoas passem a te ver sob um olhar melhor, sejam mais doces, mais simpáticas, mais diplomáticas com você. Só isso já torna a tua realidade extremamente mais colorida, extremamente mais positiva. Então, gente,
Isso aqui é um pequeno resumo do que você pode fazer com o Reiki nível 1. Então, se você quiser saber mais, quiser conhecer um pouco mais sobre o método Reiki, a gente tem aqui o curso, tá, da editora do Ranger Amarelo, o curso de a formação em Reiki do Ranger Amarelo, aonde você pode fazer o seu curso de nível 1 por R$ 47,00. E isso aí você tem acesso à apostila, a todas as aulas divididas em módulos de 15 minutos, são aproximadamente 6 horas de conteúdo em aula. Você tem a sua sintonização, que vai te habilitar a trabalhar como reikiano propriamente dito, e você tem o certificado, ok? Além, né, ainda do suporte para tirar dúvidas comigo diretamente pelo WhatsApp. Então, procure aqui na descrição desse vídeo o link do nível 1 e por R$ 47,00 você então pode começar ainda hoje a ser um reikiano, ok? Eu sou André Mendonça, Reiki Master, um forte abraço e até breve.